conhecimentos rudimentares do que é ética e do que é a liberdade, sabe que uma escolha com uma pistola apontada à cabeça não é uma escolha. E se há característica associada aos parlamentos, são a sede da soberania. E a soberania pressupõe liberdade. Ora, um país com uma pistola à cabeça já não tem um parlamento, já não tem soberania e não tem seguramente liberdade. E, portanto, se alguma coisa aconteceu ontem, não foram os gregos a decidir. Os gregos, neste momento, não têm capacidade de decidir. E estão, aliás, a decidir sobre uma matéria um pouco absurda. Nós todos nos lembramos do que foi dito dos gregos quando foi o referendo, que eles estavam a referendar uma proposta inexistente porque os credores tinham retirado a proposta. Ora, muito bem, aquilo que se passou ontem no Parlamento grego é ainda mais surreal, porque não é apenas a proposta que já não existe, é que ninguém parece acreditar nela. Schäuble hoje disse que queria que a Grécia saísse do euro e, portanto, não acredita no programa. O FMI, que é uma parte integrante do programa, tal como ele foi apresentado, recusa participar no programa. Tsipras diz que não acredita no programa. Portanto, na realidade, o que nós temos aqui é um absurdo ao qual os gregos foram obrigados, mas os gregos aqui nós devemos descontar os gregos no sentido em que isto já não depende dos gregos, depende dos credores. O Luís disse aqui que está na hora dos gregos, nós tivemos... A ideia é comparar o que se passou na Grécia, em termos de violência, com o que se passou em Portugal. Só para nós termos uma ideia. A ideia é que os gregos não fizeram, não reformaram, agora é que é. Alguém dizia, bem, agora temos um terceiro programa, espero que seja melhor que os outros. Nós temos que primeiro, olhar para a realidade e reconhecer o que verdadeiramente se passou. A Grécia cortou 30% da despesa primária. Portugal, em 2012, cortou 9% e depois do Tribunal Constitucional aquilo regrediu e só cortou 5%. 5%. Inglaterra, que é conhecido por ser um país fortemente austeritário, não cortou a sua despesa primária. Ela está ao nível que estava em 2010. E, portanto, quando nós falamos da Grécia, a Grécia é mesmo um caso singular. A Grécia é o extremo absoluto da austeridade. A OCDE diz que a Grécia foi o país que mais reformas estruturais fez nos últimos anos. Os dados, seja a Comissão Europeia, a FMI, o que nós quisermos, mostram que se há algum problema com a Grécia não é não ter feito o suficiente, é ter feito demais. Portanto, este tem que ser o ponto de partida de qualquer análise sobre a Grécia. Porque se quer sugerir que nós fizemos umas coisas e, portanto, assumimos mais sacrifícios, empenhámos-nos mais no programa e que os gregos, de alguma forma, não fizeram isso, não tem qualquer acolhimento na realidade. É uma pura mistificação. Portanto, os gregos estão como estão não por não terem feito o suficiente, mas por terem feito claramente mais. Os gregos tinham um déficit de ou 14,7 ou 15 pontos, qualquer coisa. E neste momento tem um excedente primário muito significativo, um dos maiores da União Europeia. E, portanto, nós não podemos dizer, é uma coisa que é factualmente falso, e devemos isso, não é aos gregos, nós devemos isso a nós próprios para podermos ter uma discussão séria sobre a Grécia. Portanto, qualquer discussão que parte do pressuposto que os gregos não fizeram, os gregos incumpriram, os gregos não se esforçaram, os gregos não estão dispostos a fazer sacrifícios, não tem qualquer fundamento na realidade. O que é que se passa neste momento? Se fizeram tudo isso, se fizeram tudo, se foram até além da austeridade que era admissível e estão neste estado, então se calhar não têm condições para estar no euro. Não, é que qualquer país que tivesse o nível de austeridade que a Grécia teve, não tinha condições, estaria na situação que a Grécia esteve. E, portanto, o que nós... eu acho que a única discussão possível sobre a Grécia neste momento é fazer a seguinte pergunta. A Grécia tem um problema, ou tem vários. E nós, todos, gregos, eu, a direita, a esquerda, mais europeístas, menos europeístas, qualquer discussão tem que ter um pressuposto básico, que é, se há um problema, procuremos uma solução que permita resolver o problema. Ora, nenhuma proposta dos credores, e já agora, nenhuma proposta do Syriza, porque tentaram sempre fazer muita austeridade. No início não, enunciaram que não queriam, mas depois a primeira proposta que fizeram já... Nenhuma das propostas até agora satisfaz esta condição básica, que é uma solução que resulte. Um dos exemplos... Mas que solução é essa, João? Peço desculpa. Uma coisa eu sei, que é um país cuja despesa primária foi cortada em 30%. Um país cujo PIB caiu 25%. Um país onde a pensão média caiu 40%, Luís. 40%. E qual era o nível médio das pensões, João? O nível médio da pensão era 1.300 euros. Pessoas que se formavam aos 40 anos. Luís, professores que se formavam aos 40 anos a dizerem que nós não podíamos reformar-nos, por isso é que estamos assim. Nós podemos mudar isso tudo e muitas das coisas já foram mudadas no passado, mas há uma coisa que nós não podemos fazer, é achar que cortar pensões e repetir a dose da austeridade ou algo semelhante à dose da austeridade dos últimos 5 anos pode ter um efeito diferente daquele que teve nos últimos 5 anos. Eu agora termino só para... Muita gente tem dito, a Grécia estava a recuperar em 2014. Olhemos porque é que a Grécia recuperou. Olhemos para o que diz o FMI na sua primeira página do relatório de sustentabilidade da dívida que foi publicado anteontem. O FMI diz claramente na primeira linha, ou na segunda linha do relatório, a Grécia não cumpriu as medidas de austeridade em 2014. Está lá. A year ago, é o que diz o FMI. A year ago, a Grécia não cumpriu a austeridade.
Curiosamente, foi o ano em que a economia grega cresceu. Por que será? Quando a economia grega, a única razão pela qual a economia grega recuperou 0,8 em 2014, sobretudo em crescente no final do ano, é por uma razão muito simples. Samaras incumpriu, e bem, a austeridade que queriam impor à Grécia, e quando se aproximava às eleições aumentou o investimento público em 3,5%. É natural que a economia cresça. Perante isto, e tanto Samaras como Tsipras sabiam isto, aliás, todos os partidos gregos sabiam isto, não é uma coisa apenas que o Syriza quisesse, todos os partidos gregos, nas eleições, nos debates em dezembro de 2014, disseram uma coisa: nós temos que renegociar a austeridade que está prevista para a Grécia. Portanto, a grande ameaça à recuperação e à continuidade da recuperação da economia grega não foi o Syriza ou qualquer outro governo, que seja ele qual for. O programa que já estava definido para a Grécia que era a maior ameaça à economia grega. Porque ninguém pode acreditar, ninguém no seu perfeito juízo pode acreditar que uma economia que depois de 5 anos de recessão profunda, como poucas economias viram nos últimos 100 anos, pode aplicar um programa de austeridade de 16 mil milhões de euros e manter a retoma. O programa que foi agora acordado é absurdo na mesma. Sim. É melhor do que expulsar a Grécia da zona euro, como a direita mais radical queria fazer, e alguns partidos já agora, também da social-democracia. A divisão aqui é mais norte-sul e dentro do sul partidos socialistas, porque é engraçado como o PPE está unido em toda a Europa e tem posições, grosso modo, semelhantes. A Irlanda um pouco diferente. E depois, na família socialista, há uma divisão. Os países do sul tendem a apoiar a Grécia, França, Itália, PSOE, e o Partido Socialista Português é apoiar a Grécia no sentido de os gregos precisam de um programa que resulte. É só isso que pedimos. Quer dizer, qualquer europeísta que quer ver a zona euro vingar tem que fazer a seguinte pergunta: se queremos que a Grécia fique na zona euro, temos que lhe dar condições para ficar. E se entendermos, por qualquer razão, que a Grécia não tem condições para ficar na zona euro, então também temos que dar condições para a Grécia sair de forma razoável e que lhe permita construir um futuro, se os gregos quiserem, obviamente. Mas um programa que resulte na Grécia, na sua opinião, dispensa a obrigação da Grécia pagar aos credores? A Grécia, neste momento, como os próprios alemães já reconhecem, como o FMI reconhece e como toda a gente reconhece, não tem condições para pagar a sua dívida. A Grécia tem 175% do PIB de dívida e tem, neste momento, uma economia que está 30% abaixo do que estava em 2008 ou 2009. E todas as medidas que, neste momento, são apresentadas à Grécia, que a Grécia tem de cumprir alegadamente para pagar a dívida, pioram a sustentabilidade da dívida. Pioram a sustentabilidade da dívida. Portanto, quer dizer, ter cortes... Nós em 2011, o orçamento do Partido Socialista, tivemos a austeridade de 8 mil milhões de euros. A economia caiu 1 e tal %. Em 2012 tivemos a austeridade de 10 mil milhões de euros, a economia caiu 4. Alguém acredita que a Grécia, com um pacote de austeridade de 8, de 12, de 16, seja o que for, a economia não vai colapsar outra vez? Acham isso razoável para uma economia que já está em colapso há vários anos? Eu não acho. E, portanto, acho que é o dever de todos. E os credores também têm que perceber isto. Nenhum credor ganha se asfixiar o seu devedor. A banca privada sabe isto. Qualquer agente na economia privada sabe isto. Por razões políticas. Pode, no entanto, como contaram uma mentira em 2010 de que a dívida grega era sustentável e que a melhor maneira de a pagar era através da austeridade. E como não conseguem fazer uma avaliação realista do que verdadeiramente se passou e reconhecer uma coisa muito simples: o programa que foi desenhado para a Grécia falhou. E, num certo sentido, nós devemos, a Europa toda e o FMI, devem uma coisa à Grécia, que é uma indemnização por terem sujeitado a Grécia a uma experiência radical da austeridade que falhou. E não há nenhuma negociação com os gregos que possa avançar sem reconhecer este facto. Se nós continuamos a enfiar a cabeça na areia e a fingir que o programa que foi sujeito, que é imposto aos gregos, era ótimo e que só correu mal porque os gregos não cumprirem, não sairemos disto e não iremos a lado nenhum. Luís Menezes. Políticas é que as instituições e as leis e as regras protegem os mais pequenos, porque na ausência de instituições e de regras manda mais forte. Muita gente tem dito que veio agora aqui um maluco do Tsipras e disse não à Troika e foi o descalabro. Houve um primeiro-ministro, antes dele, que disse não à Troika. Houve um primeiro-ministro, chama-se Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, não sei se em 2012 ou em 2013, sai de um Conselho Europeu e unilateralmente comunica ao mundo, urbi et orbi, que está absolutamente nas tintas para aquilo que lhe acabaram de dizer lá dentro e as metas que tinham imposto lá dentro, e anuncia ao mundo à porta de um Conselho, diz assim: não vou cumprir, Espanha não vai cumprir, e determinou unilateralmente qual era o déficit que iam obter. Levou assim uma reprimenda vaga da Comissão Europeia e nada aconteceu. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu tenho a certeza absoluta que se o Syriza tivesse sido eleito em França ou em Espanha, o resto da Europa tinha piado mais fino. E, portanto, isto tem muito mais do que o radicalismo do Syriza, ou a incompetência dos gregos, ou que não pagam, o que seja. Se isto tivesse sido com um país maior, eu tenho a certeza absoluta que tinha sido diferente. E porquê? Porque quando aconteceu, não igual ao que tentou a Grécia agora fazer, mas quando Espanha quis dizer vão bugiar,
Eles foram bugiar. E, portanto, nós precisamos, de facto, nós precisamos de regras que protejam os países mais pequenos. E não podemos vermos nesta situação em que um país como Espanha, porque entende que um resgate é o desastre para a sua economia, e bem, que as metas que queriam impor a Espanha de ajustamento orçamental eram absurdas e Rajoy rejeitou-as, e bem, e o que é inaceitável é que um país do tamanho de França, ou um país do tamanho de Espanha, ou um país do tamanho da Alemanha, quando incumpre as regras são flexibilizadas, toda a gente a subir para o lado e corre tudo bem. E quando um pequeno país de 10 milhões de habitantes tenta fazer o mesmo, o mundo de repente revolta-se todo e é infligida uma estratégia punitiva de contornos quase sádicos que não tem qualquer justificação económica. Não tem qualquer justificação económica. Nós vimos hoje Mário Draghi, numa declaração nada normal, a acusar alguns países, não nomeou, mas obviamente que é a Alemanha, de no BCE estarem a tentar expulsar países da zona euro e que isso violava o mandato, ou seja, o mandato do BCE, que é manter a integridade da zona euro. Nós estamos, a pretexto da Grécia, neste momento, a ver uma coisa que há muito tempo não acontecia, que é uma degradação política na relação entre outros países, a relação entre, ainda agora foi publicado um artigo, uma carta aberta aos alemães, por um forte aliado de François Hollande, agora não me lembro do nome, um deputado francês, com termos muito violentos para a Alemanha. A dizer, a Alemanha tem que pensar rapidamente o seu papel na Europa e lembrar-se uma coisa. Nós, franceses, diz ele, quando vocês estavam arrasados, fomos solidários com vocês, demos condições para a vossa economia crescer, perdoámos a dívida e, portanto, eu só digo isto, toda e qualquer análise para a Grécia tem que partir do seguinte pressuposto. Um parceiro num projeto político merece a nossa solidariedade e merece uma coisa. Que qualquer proposta que nós façamos à Grécia, seja Portugal, seja a Alemanha, seja a União Europeia, quem quer que seja, que diga à Grécia, a minha proposta é esta, porque eu entendo que ela é razoável para resolver os teus problemas e não porque eu entendo que é a única que consigo passar para o meu eleitorado lá em casa. Luís Menezes.